Por isso que é importante, num trabalho de coleta de campo, principalmente com o que a gente chama de microvertebrados, o Felipe sabe bem disso, é você coletar tudo que você puder, identificar e separar realmente assim, de qual lugar você veio. Que uma análise mais detalhada no laboratório, traçando um conjunto de características, você pode olhar, opa, é diferente. Agora, com questão da tafonomia, a gente sempre tem que prestar atenção no sítio que a gente está, né? No caso, o sítio que foi coletado, esse bicho, ele tem o holótipo do Monte Alto Sulcos. O Monte Alto Sulcos ele é preservado totalmente tridimensional. Era uma bone bed, então você encontrava alguns restos totalmente preservados, né? Você encontra escápula de titanossauro, se não me engano, algumas costelas. Então a preservação é tridimensional, e isso não é diferente para a boipeba. Ela tem uma preservação tridimensional total, então isso nos leva a crer realmente que esse grau de achatamento que a gente fala não é algo oriundo da tafonomia. Eu vou mostrar um pouquinho mais para frente. Quer complementar alguma coisa, Lisa? Não, era só mesmo para perguntar, porque às vezes, né, quando a gente lê o artigo, você vê que foi uma vértebra, né? Mas às vezes é uma informação que passa batido quando o pessoal está lendo, e é bom ressaltar que às vezes tudo que a gente tem para analisar é um pedaço de alguma coisa ou um fragmento de um todo, né? Exatamente. E por isso que é importante você ver minuciosamente, ver o depósito, tentar entender em conjunto e não só realmente olhar para o osso, né? Ser um pouco mais cético quando você olha. Existem alguns processos ou coisas que às vezes são quebrados ou erodidos que você pode interpretar errado também. Então, sempre é importante você ver como um todo. Falando um pouco sobre a geologia do lugar, ela foi encontrada na Bacia Bauru. Aqui a gente tem o mapa, né? Ela fica mais parte do noroeste de São Paulo. Você tem a Bacia Bauru, né? E você tem essas formações. E dentro de São Paulo, a gente vai ter essa parte que é a flora, a formação adamantina. A formação adamantina aqui, que é em verde. E aqui um mapinha, né, da região de Monte Alto, Itaiaçu. O Thiago Facchini, que mora em Monte Alto, né? Ele conhece o exímio coletor de fósseis de lá, né? Ele conhece bastante a região e um dos campos que ele estava fazendo, ele encontrou numa estrada rural. E a idade da formação adamantina, ela é um pouco controversa. Você tem alguns estudos falando que ela data do Turoniano-Santoniano, que vai de 93 a 83 milhões de anos. Tem alguns estudos que falam que é mais nova, mais jovem. Ela vai do Campaniano ao Maastrichtiano, vai de 83 milhões de anos até 66 milhões de anos na divisão com o evento do KPG, e outros estudos até que propõem um intervalo muito grande, que vai do Cenomaniano ao Maastrichtiano, que vai de 100 milhões de anos até 66 milhões de anos. Independente disso, o único ponto com datação absoluta é o ponto em que encontraram esse bichinho aqui, que é um mamífero, que é o Brasiletes stardust, que ele data de 87,8 milhões de anos. Foi feita uma datação absoluta naquele sítio. É claro que a gente não pode extrapolar para toda a formação adamantina, então a gente reteve uma idade para a boipeba da formação adamantina no nosso trabalho, com a datação absoluta de máxima de 87,8, até a idade mínima que pré-data o KPG, que é os 66 milhões de anos. Por que isso? Porque eu vou revisar para eles a história do KPG, que a gente viu na aula do FANI. O KPG é aquele evento, né, em que aquele meteoro ali no fim do Cretáceo, né, que a gente conhece o fim da era dos dinossauros, ele se chocou com o nosso planeta e formou aquela camada, né, aquele nível
rico em irídio, que a gente falou bastante na aula que o Fanny deu para a gente, né, a respeito dos meteoritos e dos traços químicos dos meteoritos. Então, toda vez que o Silvio estiver falando da data KPG, ele está se referindo a esse impacto, né? Aí uma outra coisa, Silvio, que eu vou aproveitar já para te perguntar é uma ignorância minha mesmo. A formação adamantina, eu sei que o Felipe já me falou isso várias vezes, porque eu perguntava isso em aula quando eu ministrei a disciplina para eles ali. Ela é o quê? Ambientalmente, ela foi o quê? Um deserto? O que ela foi? Eu acho que ambientalmente era um depósito continental, eu acho que é mais eólico, né? Mais eólico. O Felipe pode me complementar que realmente eu não entendo muito da formação da mantina. E você encontra esse arenito típico, né? O arenito vermelho. Mas que representa basicamente o ambiente seria o quê? Se a gente for tentar lembrar qual era o ambiente ali. O ambiente, eu pensaria em algo meio terrestre. Eu acho que deve ter uns estudos que tinha alguns lagos, né? Principalmente para aqueles crocodilos, para aqueles baurussucos, né? Felipe, você tá aí? Felipe ou o Julian que me falaram disso uma vez, eu não me lembro. O Felipe eu acho que é isso mesmo. Eu acho que era um ambiente fluvio-lacustre, né? Com alguma deposição eólica, um clima bem quente e árido a semiárido. Ah, tá. Só para a gente reconstruir um pouco a paisagem aqui na cabeça, para ver onde que o bichinho... Então pode ser que tenha aqueles rios meandrantes, planícies de inundação. Tá. Esse tipo que de daí coisa. tem essas ideias, né, de planície de inundação que os baurussucos usavam, né, Felipe? Isso, tem as hipóteses paleoambientais, né? As tartarugas também. As tartarugas. Ah, legal. Tá, obrigada, gente. Então, só finalizando, a idade mínima do depósito, dada a incerteza, né, porque a gente não tem a datação absoluta. Só lembrando, eu não sei se a Lisa falou, né, nem todo mundo trabalha com paleontologia, a gente tem dois conceitos, que é a datação absoluta, que é quando você tem um método geoquímico mesmo, um protocolo, que ele vai datar um intervalo bem preciso, que vai te dar uma idade precisa do local, da rocha do local, e existe as datas que é com base na bioestratigrafia, na ocorrência em que os fósseis estavam na camada, né? Então, nesse caso, a gente tem uma data relativa, porque a Boipeba, ela pode ocorrer na idade máxima de 87,8 milhões de anos, porque a gente tem uma data absoluta de um dos depósitos, mas ela precede esse evento de extinção em massa, porque no mesmo depósito a gente encontra dinossauro. Todo mundo sabe que dinossauro vai até 65 milhões de anos, 66, não passa disso. Então, ela predata esse evento de extinção em massa, certo? Ok, mas a gente tem um fóssil, e daí volta de novo as perguntas que a Lisa estava fazendo, né? A gente tem um fóssil, é um fóssil, legal, mas a gente precisa determinar o que é, como que a gente faz isso? Porque como que a gente sabe que isso é importante? Qual que é a informação relevante disso? O primeiro passo para se estudar um fóssil de vertebrado é a descrição morfológica do espécime. Você vai levantar a morfologia, que é interessante, isso de maneira comparada com o seu conhecimento prévio, né, do grupo. Você vai ver e vai começar a pensar, isso é uma coisa diferente ou não é. E vai começar a traçar as características que são importantes para criar isso que a gente chama de diagnose. No caso do nosso estudo, o Thiago, junto com o Daniel, que é o técnico lá do laboratório de Ribeirão Preto, tomografaram a Boipeba, né? Eles tomografaram a Boipeba, fizeram a tomografia tridimensional. Em seguida, o meu co-orientador, que é o Alessandro Pauti, ele reconstruiu tridimensionalmente. Olha, notem que é super interessante isso. Primeiro que a Boipeba, na verdade, ela estava num bloquinho, não estava nem assim. O Thiago teve um trabalho árduo para limpar e isolar
Só que mesmo isolando, a preparação mecânica nunca é o suficiente, porque você vai ter uns pedaços de sedimento, principalmente quando é um bicho muito frágil, quando se trata de uma vértebrazinha, sempre tem as matrizes rochosas que vão estar próximo do fóssil, que chega um ponto que você pode realmente quebrar e danificar o fóssil, então é melhor deixar. Só que com o advento da tecnologia e da paleontologia, um ramo da paleontologia que chama paleontologia digital, a gente consegue reconstruir esses fósseis de maneira não destrutiva. Creio que a Lisa vai abordar isso, se já não abordou, né, Lisa? Técnicas não destrutivas para o estudo de paleontologia. Vai ser para o fim da semana que vem. Certo. Mas só adiantando, essa é uma das técnicas, né? Que algumas técnicas você destrói o fóssil mesmo e vida que segue. Mas outras, você precisa realmente preservar o fóssil, então você faz uso de análises não destrutivas. Nesse caso, a microtomografia. A gente tem no nosso departamento, que agora ele é de uso, qualquer pessoa interessada pode agendar, né, entrando em contato, né, é de uso geral, é pago, né, por hora, mas existe uma ferramenta, existe um micro CT, né, um scan lá no nosso departamento, que é super interessante. Então, você percebe que a gente consegue de fato remover e reter a morfologia original do fóssil e criar um modelo tridimensional, certo? E só lembrando, Lisa, você falou das deformações tafonômicas e tal, né? Aqui a gente vê que conseguindo fazer a reconstrução tridimensional, você vê que o espécime está intacto mesmo na rocha. Não existe nada que nos indique que ele sofreu uma compressão. Existem umas quebras e erodiu uma das partes aqui, principalmente da zigosfene, mas você vê que as proporções estão normais e realmente essa parte do arco neural ela é mais achatada e não existe uma deformação uniforme. Então é sempre importante você ver a questão tafonômica mesmo, porque senão você pode criar algo que eu não sei se a Lisa já abordou, que se chama um tafotáxon. O tafotáxon é um táxon que foi proposto a partir de uma alteração tafonômica. Então, pode ser uma interpretação errada, né, do bicho e realmente não ser característico dele. O mais legal disso é que qualquer pessoa pode pegar um arquivo de reconstrução tridimensional, isso é no meu computador, né, e abrir e ter um holótipo na mão. Realmente ver, e mais interessante que você imprime o fóssil, você pode ficar com o fóssil em escala real na sua mão e analisar, dependendo da qualidade do scan, você pode levar o seu holótipo, um bicho único, para qualquer lugar do mundo. Ou você pode alternativamente fazer um colar de cobras cegas do Cretáceo, que deve ser muito legal também. Você pode vender na praia, caso não dê certo a sua pós-graduação. Mas enfim, o que eu quero dizer, é muito interessante, você pode fazer isso em qualquer lugar. Esse scan da Boipeba, ela está disponibilizada no nosso material suplementar, você pode baixar e ver. Daí existe uma outra questão ética, existem pesquisadores que defendem a disponibilidade, existem pesquisadores que não, daí vai para uma outra discussão da paleontologia digital. Mas por via de dúvidas, eu apoio realmente que quando uma pessoa escaneia um fóssil, ela torne os dados públicos e qualquer um tem acesso para fazer o que quiser. As normas da FAPESP agora, Silvia, é para todo mundo, pelo menos FAPESP, né, que utilizou grana da FAPESP para fazer, né, foi financiado pela FAPESP, disponibilizar os dados e tornar os dados públicos. E até por isso que muitas universidades agora estão correndo atrás dos repositórios. Exatamente. Então, agora a gente tem que deixar tudo às claras, né? Com os dados brutos, tudo bonitinho. Se não for por meio das publicações open, né? Nos repositórios digitais. Exatamente. E é muito importante para a própria replicabilidade da ciência, né? Que por mais que você tenha um modelo tridimensional, quando você está fazendo o processo que a gente chama de segmentação,
quando você pega o fóssil, transforma ele no modelo tridimensional, sempre vai ter o input subjetivo do pesquisador. Ele vai circular as estruturas manualmente, vai reconstruir dessa maneira. Então, esse modelo tridimensional, por mais que reflita o original, ele vai ter o viés do pesquisador. Então, é importantíssimo você distribuir os dados brutos para que qualquer pessoa tenha acesso para, de fato, contestar ou não seus dados, né? Verificar. Faz parte da replicabilidade científica. Agora, o segundo passo que a gente chega é a análise alfa-taxonômica, que na verdade é um primeiro passo junto com o segundo passo. O que é uma análise alfa-taxonômica? A análise alfa-taxonômica ela consiste em pegar o seu espécime, ver a diagnose, montar as características principais e comparar com a literatura e com os outros grupos. O que a gente fez aqui nesse caso do nosso trabalho? A gente comparou com ramos evolutivos de serpentes. Aqui são as cobras cegas, aqui são os fósseis, como a Coniophis, a Dinilísia, a Bonambi, outros grupos como os Amerophidia, os Europeutoides, e aqui a gente tem os grupos, o grupo Macrostomata, que seria representado por uma Piton. Então a gente consegue, a partir disso, comparar e ver, de fato, as características que são presentes ou não, ou o que suporta a ideia de que esse bicho, esse pequeno fragmento que a gente encontrou, é, de fato, uma espécie nova.
Inscreva-se no nosso canal para receber mais conteúdo sobre a pesquisa em paleontologia no Sudeste brasileiro. Você também pode conferir o GPS em outras redes sociais, através dos links no nosso canal e em outros mecanismos de busca. Compartilhe o GPS com seus amigos e conhecidos, para democratizar o acesso à informação e ciência, fortalecendo o trabalho dos pesquisadores do Brasil. Obrigada e até a próxima!